Olá, tudo bem? Este é o canal Voz Profética SP e eu queria dividir uma leitura com os irmãos. Daqui a pouco eu falo a passagem. Antes eu queria fazer uma pergunta. Será que eu somos chamados por Deus? Como a gente vai saber se a gente realmente é chamado por Deus? Porque muitos cristãos, se você vai ver, eles esperam uma chamada como as chamadas do Antigo Testamento, aquelas chamadas conhecidas como chamadas barulhentas, aquela onde você vê anjo descendo, sol parando, bola de fogo, você vê sarça pegando fogo, coisas muito diferentes, maravilhas que Deus faz. E a pessoa fica pensando assim, até isso acontecer, eu não tive minha chamada ainda, até isso acontecer, eu acho que eu vou ficar paradinho aqui esperando, porque eu não fui chamado. A chamada que eu esperava não aconteceu. E realmente não é assim. Se você vê Gênesis 12, aqui mostra que Deus trabalha de várias maneiras. Pode ser que Deus trabalhe fazendo uma chamada barulhenta, como o próprio Jesus descendo e falando, ou pode ser que Jesus fale calmamente. Gênesis 12, a palavra fala que Deus chamou Abraão. Ele simplesmente falou assim: Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Essa foi a chamada de Abraão e ele foi. A palavra fala em Josué, que na chamada de Josué, ele fala simplesmente assim: Josué, levanta-te, porque meu servo Moisés é morto, e você vai pegar esse povo e vai passar o Jordão com ele. Essa foi a chamada de Josué. Se você pegar a chamada de Samuel, Samuel era criança, estava deitado, quando Deus chama Samuel pelo nome para fazer a obra dele. Não tem idade para Deus chamar, não tem maneira correta de ter uma chamada, não é especial para um, de especial para outro, é como Deus quer fazer. O exemplo básico é Davi. Davi ele foi chamado para ser ungido quando ele estava pastoreando as suas ovelhas. Não estava fazendo nada demais, estava pastoreando as suas ovelhas. Gideão foi visitado pelo anjo quando ele estava fazendo o quê? Malhando trigo. Gideão é um exemplo de uma chamada diferente, o anjo aparece para ele e fala. Então tem chamadas e chamadas, a pessoa tem que entender isso. Acompanha na sua tela em 1 Reis 19, vamos ler do 19 ao 21. 1 Reis 19, do 19 ao 21. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Estando ele com a 12ª, chegando-se Elias e Eliseu, lançou a sua capa sobre ele. Então, deixando estes bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Respondeu Elias: Vai, volta, pois, que te fiz eu? Voltou, pois, de os seguir, tomou a juta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu a carne e deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Eu separei para vocês aqui 3 sinais, 3 jeitos, 3 maneiras para você entender quando você tem uma chamada, de vários sinais que Deus pode dar para você, de várias maneiras, de vários predicados diferentes. Eu separei só 3. A primeira coisa que você entenda na chamada de Deus é que Deus não chama vagabundo. Deus não chama quem não gosta de trabalhar. Se você vê, várias pessoas da Bíblia eram pessoas que estavam trabalhando. Jeremias, ele trabalhava, ele vivia na agricultura. Se você pegar Pedro, Tiago e João, eles eram pescadores. Se você pegar Paulo, diz que Paulo fazia tendas e pregava o evangelho ao mesmo tempo. Se você pegar Noé, você vê que por 120 anos ele ficou trabalhando na arca que Deus tinha pedido para ele fazer. Se você vê, Deus, ele busca pessoas que são produtivas nas suas vidas seculares para serem produtivas na obra de Deus. Deus não pega quem não está fazendo nada. Se você pegar o exemplo de José, então, é mais impressionante. Porque José, ele era produtivo em casa com a família dele, com os pais, com os irmãos. José foi produtivo na casa de Potifar. A Bíblia fala que José foi produtivo na cadeia. José foi governador do Egito e salvou o Egito da fome. José era produtivo o tempo todo. Geralmente Deus busca pessoas que estão ocupadas, porque na obra de Deus tem que pegar pessoas que vão ser frutíferas, trazerem resultados para Deus. O segundo sinal que eu separei é que Deus mostra, Deus fala, Deus sinaliza, de alguma maneira, Deus se manifesta para aquela pessoa que é chamada. A pessoa não fica sem saber, tem algum tipo de sinal. Se você pegar o livro de Reis, você vai ver um exemplo onde Elias chama Eliseu
e passa a capa sobre ele. A capa na Bíblia ela tem diversas interpretações. Se você pegar a capa da mulher de Jeroboão, significava hipocrisia. Se você pegar a capa de Acã, mostrava que ele ia perder a guerra. Quando você fala da capa de Paulo, representava conhecimento e poder. Se você falar da capa do cego de Jericó, ele usava a capa para duas coisas. Uma, para ele pedir dinheiro durante o dia, as pessoas jogavam o dinheiro, ele pegava a capa, e proteção durante a noite, durante o frio. A capa representava diversas coisas diferentes. No caso de Elias, a capa dele, passando sobre Eliseu, representava o quê? Uma transferência de poder, uma transferência de autoridade de um profeta para outro profeta. Antes de qualquer batalha, como eu já disse em outro vídeo, ele consultava a Deus. Ele pedia uma palavra, um sinal. Se você ver 1 Crônicas 14, do 14 ao 17, está na tela, você vai pegar um exemplo disso. 1 Crônicas 14, do 14 ao 17. Vamos ler juntos aí. Tornou Davi a consultar a Deus, que lhe respondeu: Não subirás atrás deles, mas rodeia-os por detrás e vem sobre eles por defronte das amoreiras. E será que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas dos balsameiros ou amoreiras, sairás a peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e desbarataram o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Assim, a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor dele sobre todas aquelas gentes. Irmãos, o último sinal que Deus mostra quando chama alguém é uma urgência em obedecer o chamado dele. É uma coisa urgente. No verso 28, você vê que após isso, ele deixou os bois e correu após Elias. Tinha uma urgência no trabalho, uma urgência na obra. Se você vê que Abraão era tão urgente, essa saída dele, essa pressa em obedecer, que ele saiu sem rumo. Deus não falou para ele nada para onde ele ia. Ele falou, sai e vai andando. Não falou assim, ó, você vai para leste, para oeste. Se Abraão perguntasse assim para ele, Senhor, para que lado que eu vou? Deus ia falar assim, vai para qualquer lado, só mandei você sair. Tanto é um sinal, a confiança em Deus. Se você vê o exemplo de Pedro, Pedro largou o barco, largou a rede, largou tudo e já correu atrás de Jesus. Se você pegar o chamado Isaías, a hora que ele foi purificado, ele fala, eis-me aqui. Uma visão, ele foi purificado, ele recebeu uma visão. Esse era o sinal para ele, do chamado dele. Numa visão ele foi purificado e começou a obra. É assim que funciona. Irmãos, João 15, 16, olha na tela. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, eu vos designei para vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 1 Tessalonicenses 5, 24. Fiel é o que vos chama, e ele também o fará. Quando Deus chama alguém para o ministério, entenda, esse chamado é um chamado urgente. Segunda coisa, você sabe o começo, só que você não sabe como que é o meio e o fim. O começo do chamado de Paulo foi quando ele ficou cego, quando ele não enxergava por causa do sol. E ele sabia que a partir dali ele começaria uma obra, uma caminhada com Jesus. Mas ele não sabia como ia acontecer. Não sabia que ia morrer com a cabeça decepada numa prisão. Importante é isso, que você sabe o quê? Que Deus está te chamando para uma obra importante. Entenda uma coisa, irmão, se você não está disposto a uma mudança drástica na sua vida, uma mudança profunda, uma mudança completa, é melhor você nem começar. Porque o chamado de Deus, ele necessita que você mude o seu jeito, mude todas as coisas que você está acostumado a ver, a sentir, a falar, inclusive as amizades. Querer o ministério de Deus, começar a trabalhar no ministério, é no mínimo 1000% de mudança. É uma atitude severa da sua parte. Deus exige isso de você. Para finalizar, 1 Timóteo 3, Paulo falando a Timóteo, ele fala assim, ó, Timóteo,
fiel é esta palavra. Se alguém deseja o episcopado, ou seja, deseja o ministério, deseja trabalhar na obra de Deus, ele fala assim, ó, excelente obra deseja. Aí ele continua dizendo assim, convém que essa pessoa, que esse pastor, que esse bispo tenha alguns predicativos, como por exemplo, seja irrepreensível, seja uma pessoa marido de uma só mulher, seja uma pessoa vigilante, sóbria, seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa hospitaleira para com terceiros, seja apto para ensinar os outros, não dado a muito vinho, não espancador, não cobiçoso, não avarento, não contencioso. E fala assim, que governe bem a sua casa e governe bem os seus filhos, com toda a modéstia possível. E fala assim, ó, e não neófito. Não seja um aprendiz, não seja uma pessoa ingênua na obra do Senhor. Então, irmãos, a minha dica é o seguinte, avalie bem a sua chamada, para que você seja um instrumento, seja bênção na mão do Senhor. Seja bênçãos na mão do Senhor. Eu agradeço essa oportunidade de falar com vocês. Se inscreva, divulgue e que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo, se Jesus não voltar. Até lá. Tchau.